Por isso que o pessoal fala assim, pô, mas você critica tudo? Não, uma coisa é você ter uma análise crítica, analítica e também propositiva. Nós podemos sair dessa, nós temos tudo para dar certo. Né? Tem coisas que desde quando eu era jovem, faz tempo, as pessoas falavam assim, o Brasil, por exemplo, não tem deserto, não tem terremoto, não tem isso, tem aquilo. É verdade. Meu pai era um cara que falava isso pra mim. É verdade. Não, é verdade. Se você olhar o Brasil, que é quase que um continente, você não tem muitas montanhas que interrompem a circulação das pessoas. Nós temos um monte de rios para aproveitar, não para o transporte, para utilizar a água que usa para as usinas, etc, etc, ou para irrigação, depende das circunstâncias, que nós temos tudo. Temos um povo dinâmico, não temos aquela coisa em alguns países da Europa, por exemplo, que tem aquele ódio secular religioso. Aí você vai perguntar para o cara, mas por que você não gosta, a Bósnia não gosta lá do sujeito da Sérvia? Porque em 1340... Você fala, mas eu não entendi. Em 1340, pô, mas no século XIV, quer dizer que o problema, eu pensei que era um problema de ontem, não, o problema dele é quer dizer, alguém que arrasta 6, 7 séculos, imagina o ódio acumulado, que isso passa de avô para o filho, depois para o neto. Então nós não temos isso aqui, temos uma unidade linguística que é super, que outros países não têm, nós temos também. Então temos todas as coisas para dar certo. Agora, a política é que amarra a economia. Então é o que nós precisamos resolver. Em 18, muitos imaginavam que a nova política fosse essa turma, o Bolsonaro fosse da nova política. Tem que ser meio burro para acreditar nisso, não mas tem, teve professor? gente que acreditou. O cara que foi 28 anos parlamentar em Brasília e 2 no Rio, né? Que ele era o novo, ele era o velho. Mas uma parte da esquerda brasileira também é o velho. Quando eu vi uma campanha agora aqui municipal em São Paulo, eu vi o sujeito falar, era velho, falava que Cuba é democracia e Venezuela é democracia. Você não pode ser o novo achando que Cuba é democracia e Venezuela é democracia, caramba. Então... isso é tentar contra os fatos. Contra os fatos. E aí não dá. Então, acho que tem uma questão interessante, que se você olha o globo terrestre, a Terra é redonda, viu? É uma novidade que a gente precisa falar aqui. Tem que ver direito. Lembrar que... Então, quando você olha o Brasil está longe porque o eixo dinâmico do mundo sempre esteve lá no hemisfério norte, né? E nós estamos isolados aqui no continente, aqui no subcontinente, aqui da América do Sul. Mas teve um momento da história, esse que eu me referi anteriormente, que nós tínhamos uma presença, olha... anos 50, pega anos 50, Juscelino Kubitschek é presidente, o Brasil crescia em média de 7,5 ao ano durante o quinquênio dele, o Brasil vai ganhar pela primeira vez o Wimbledon com a Maria Esther Bueno, em 1960 ele ainda é o presidente, Éder Joffre é campeão mundial em Los Angeles de boxe, aí inaugura uma capital onde não tinha nenhuma cabana. Em 3 anos e meio você constrói uma cidade. E não é qualquer cidade. É uma cidade revolucionária, porque Brasília não tem referência nem urbanística, nem arquitetônica com nenhuma cidade da Europa do mundo ocidental. Você veja as colunas do Palácio da Alvorada, não tem as referências greco-romanas, como tem qualquer país da América ou da Europa. Aqui foi um outro mundo. Havia um otimismo tão grande que nós seríamos o país do 3º milênio. Era o que se pensava à época. O cinema brasileiro foi um cinema novo, presença internacional, a música, a arquitetura, a literatura, nos esportes, o Brasil era moda. E onde a gente se perdeu? Aí, essa é a grande pergunta. Onde é que nós nos perdemos? Quando chega os anos 80, aquele modelo de crescimento durante a ditadura militar, o Brasil cresceu muito. Teve todos os horrores políticos, eu escrevi já sobre isso, tem um monte de coisa, mas tem o lado econômico, o Brasil nunca cresceu tanto como naquele período. Então, se você pega 1968, o pessoal fala que o milagre econômico é até 73, quando vem a primeira crise do petróleo. Mas é maior, é até 78. Então, de 68 a 78, o Brasil cresce a taxas altíssimas. E é aquele deslocamento campo-cidade, as cidades crescem também muito rápido, o país se industrializa. O Brasil foi, em 1980, era o maior parque industrial do hemisfério sul. A indústria representava 30% do PIB. Sabe quanto ela representa hoje? 9%. É uma loucura, né? Então, era um país... A gente retrocedeu. Retrocedeu, nós demos grandes saltos para trás. Aí nos perdemos com a crise da dívida externa em 82, porque o Brasil se endividou e parte da dívida do Brasil não era juro fixo, era juro móvel. No governo Carter, os Estados Unidos meteu o pé pelas mãos economicamente e a inflação foi de 2 dígitos, o que anual, que para os padrões americanos é uma coisa altíssima. E a taxa de juros também subiu. Então, e aí teve 2 choques de petróleo, 73 e em 79, quando o preço do petróleo aumentou muito e o Brasil importava 2
2/3 do que consumia. Na época, a Petrobras só conseguia produzir 1/3. E então, o Brasil ficou... Bem, nós tivemos tentativa. Os postos de gasolina fechavam sábado e domingo, porque tinha de racionar, né? Aí queriam inventar um negócio chamado Simoneta, que era um papelzinho que a gente chegava e entregava. Teve todas aquelas tentativas de resolver o problema. Mas veio a crise, aí o Brasil não conseguiu pagar. Tanto que em 82, o México estourou e o Brasil era o maior devedor. E não tinha condições de honrar a dívida, nem pagar os juros e amortizações, quanto mais o principal. Aí nós começamos a tropeçar economicamente. Aí veio os planos de estabilização. O Cruzado 1, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2. Né? Muitos Pô, planos. tudo fracassando. No Cruzado se congelou preços, salários e mercadorias, preço de produtos. Você Todo mundo sabe que isso não funciona. Mas na época foi um sucesso. O primeiro mês, deu certo no primeiro mês. Foi assim, olha, porque a inflação era muito alta, então de uma hora para outra os preços pararam de subir. E como o pobre é que paga a conta da inflação, porque o salário dele não é corrigido, e os preços eram corrigidos. Aí, a popularidade do Sarney foi nas alturas e tal. E teve cenas as mais grotescas, teve fiscal do Sarney, que ele inventou uma categoria chamada fiscal do Sarney. Qualquer um de nós poderíamos fiscalizar uma tabela, porque os preços tinham tabela, independente de onde fosse. Então, um Guaraná, em qualquer lugar ele tinha que custar R$1,50. Não importa se fosse no hotel mais chique ou no boteco da esquina. É absurdo, porque você tem os custos da empresa, isso não existe. Mas aí foi um sucesso. Parece tal. uma tática do Talibã, né? Não, era uma coisa de Militância, tentar... né? Porque se queria resolver o problema da inflação. O que aconteceu? Não só não resolveu, como a inflação foi subindo. Nós chegamos a ter inflação de 1.700% ao ano. É que vocês não viram e muitos, os que viram, esqueceram. Nós chegamos na primeira quinzena de março de 1990 a ter 84% de inflação em 15 dias. Era aquela história que você precisava pedir 2 chopps, porque se você pedisse agora, meia hora depois estava mais caro. Porque 84% em uma quinzena é uma loucura.